Após o ex-procurador Deltan Dallagnol anunciar que já arrecadou mais de R$500 mil depois de ser condenado a indenizar Lula, o petista se interessou pelo dinheiro e afirmou que pensa em recorrer para pedir mais. A declaração ocorreu durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em Santo André. A gente estava reivindicando 1 milhão. A gente estava reivindicando 1 milhão. A justiça só deu 75 mil, que com a correção vai dar uns 130 mil. Ele já fez campanha, ele disse que não podia pagar, arrecadou mais. Então agora talvez a gente entre com recurso para a gente cobrar mais, porque se ele pode arrecadar, ele pode pagar mais. Retomamos aqui os pingos nos is e eu vou direto para Brasília. Zé Maria, significa então que vai recorrer à justiça para tentar aumentar o valor da indenização, o ex-presidente? Zé, 2 minutinhos para você. É muita cara de pau, né? Veja bem, não basta acabar com a justiça brasileira, é preciso humilhar o doutor Deltan Dallagnol. Veja bem, essa condenação do procurador, ela deveria ter provocado uma reação muito forte de todo o Ministério Público, porque se trata de um limite no Ministério Público, um puxão de orelhas no Ministério Público como poder e uma limitação. A partir de agora, e o Deltan Dallagnol tem razão de ficar indignado, qualquer procurador vai pensar 2 vezes antes de abrir um processo contra um corrupto. Veja bem, aquela explicação foi, na verdade, uma prestação de serviços à sociedade, né? Ao Ministério Público não cabe condenar ninguém, é apresentar a denúncia. O advogado de defesa defende e o juiz é que condena ou não. E aquela história, a representação do Deltan acabou sendo aceita pelo juiz. Aí perguntaram, mas era o juiz Sérgio Moro, considerado depois parcial. Não, ela foi aceita por um juizado colegiado, que é o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, né, daquela região, né? E houve a condenação em tribunal colegiado e em segunda instância. E a condenação veio até o STJ, só o Supremo Tribunal que não aceitou. Então, é uma condenação do Ministério Público e Lula ri da cara do MP. É isso, vamos continuar neste assunto aqui em Os Pingos nos Is, falando sobre essa manifestação do presidente Lula. Agora eu quero ir para os Estados Unidos, retomando esse assunto aqui, o Lula interessado nessa indenização aí, todo mundo doou, agora ele quer aumentar o valor da indenização. E aí, Ana, pode ou não pode? Essa turma só pensa em dinheiro, né? Só pensa em dinheiro quando está no poder, quando está fora do poder. Barroso, Anitta, venham para cá, venham para os Estados Unidos explicar essa aberração que nós vimos. Agora, Aros, eu continuo batendo na tecla. Podemos falar dessa aberração toda, dessa condenação, né, do faroeste, ao contrário, como o nosso querido mestre Augusto Nunes sempre fala no Brasil, o bandido processando o mocinho, mas eu não tiro dessa equação o silêncio diante de eventos graves no Brasil, eventos inconstitucionais por parte de cortes, de ministros, o silêncio por parte do Moro, por parte do Deltan Dallagnol. Deltan acabou pedindo desculpa, né, publicamente pelo PowerPoint, ou seja, se ajoelhou a turba ativista do próprio judiciário. Então, acho que esse silêncio teve um preço, colaborou também, viu, Aros? Porque o brasileiro abraçou a Lava Jato de uma maneira, durante todos os anos da Força Tarefa, o brasileiro abraçou a Lava Jato como uma joia raríssima e também o legado da Lava Jato. Podemos levantar algumas críticas em relação à operação, mas a operação deu um banho de justiça no Brasil e o brasileiro estava gostando de acompanhar os capítulos dessa força-tarefa. De repente, depois que a Lava Jato começou a ser desmontada, partindo de dentro, ali dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o silêncio imperou em relação aos ícones dessa força-tarefa. Os ministros aí, né, os tiranos travestidos de ministros se sentiram completamente confortáveis e
abriram a porteira para as inconstitucionalidades e para todas as ações que nós cansamos de nomear aqui nos Pingos. E aí, mais uma vez, o brasileiro esperou, mas quem sabe Sérgio Moro não vai falar, Deltan Dallagnol não vai apontar o dedo, são homens da lei, e o silêncio, mais uma vez, foi ensurdecedor. Então, por mais que isso tudo, esse contexto, tenha um contexto de aberração, sim, porque o silêncio dos bons teve aí o seu preço, né? O silêncio de tanta inconstitucionalidade, de tanto ativismo, militância por parte do Judiciário e dos ministros do STF, eu acho que isso colaborou bastante para esse desfecho. Cris, 2 minutos para você também sobre esse tema. Olha, só consigo pensar que bandido vai sempre querer mais dinheiro. Não pode ouvir falar que alguém tem dinheiro, já quer ir lá roubar, meter a mão. Lula, esses 500 mil, esses R$500 mil que foram arrecadados em nome de Deltan Dallagnol, pelo menos pelo que ele diz, e nós não temos até esse momento motivo para não acreditar no que ele diz, e sim, você que é o mentiroso dessa história, ele diz que esse dinheiro veio parar na conta dele porque descobriram o CPF dele e começaram a fazer Pix, e ele de repente começou a ver aquela montanha de dinheiro chegar na conta dele, mas eram depósitos de R$1, de R$5, de R$2, de R$8. Alguns fizeram alguma transferência mais volumosa, digamos assim, mas era tudo depósito pequenininho. Sabe por que arrecadou R$500 mil? Porque são milhões de brasileiros indignados com o que você fez com o Brasil, com o saque que você e a sua quadrilha proporcionaram aos cofres públicos brasileiros. E ficam indignados de ver a pessoa que investigou e revelou essa podridão para o Brasil agora ser condenada por danos morais. Danos morais, olha, eu vou contar uma historinha rápida aqui. A única vez que eu fui processada em 30 anos, 32 anos agora de jornalismo, foi por uma pessoa que tinha cometido um ato de corrupção na Assembleia Legislativa do Paraná. A gente mostrou isso numa entrevista, numa reportagem com documentação, e ela me processou por difamação. Não foi por calúnia nem por injúria, foi por difamação. Bem, o processo nem foi adiante porque entrou fora de prazo, mas o advogado de defesa da empresa na época em que eu trabalhava, me garantiu que jamais um juiz ia condenar um jornalista por difamação por ele ter mostrado verdades para o público sobre um agente público. É óbvio que quem cometeu um crime e foi mostrado para a população esse crime vai ser difamado. A gente vai continuar te chamando de ladrão, Lula. É o que você é. Mas a difamação quem fez foi você quando aceitou ser ladrão, quando aceitou roubar ou quando planejou e aceitou chamar mais gente para essa quadrilha. Então, é só o que eu tenho para dizer. Bandido vai continuar querendo roubar. Atenção, brasileiros, porque os bandidos não estão satisfeitos com tudo que roubaram. Augusto. Você vê a diferença que existe entre pessoas íntegras, né? Entre gente decente e ladrãozinho, larápio, né? Gatuno. A Ana Paula Henkel, que é uma mulher íntegra, ela tem processado cafajestes aí que se bancam os valentes de internet, né? E cometem crimes que atingem a Ana. Ela processa e entrega o dinheiro para instituições que merecem ajuda naturalmente, como fazem os homens de bem. O Lula está aí mostrando, ele quer embolsar dinheiro. Onde ele vê dinheiro, ele quer. Mas não é dele o sítio de Atibaia, não. Segundo o Supremo, ele não tem culpa de nada. É de um amigo dele também, o Triplex, tal. Isso não faz nada. Ele só quer o dinheiro do Dallagnol. E o mais engraçado é o seguinte, por que o Lula não processa o STJ, que condenou o Dallagnol, que há pouco tempo, né, votou julgando o mesmo pedido, rejeitou, né, a ação movida por advogados do Lula. Processo o STF, o STJ. O STJ também, teve uma turma do STJ que considerou o Lula ladrão, foi condenado. A outra acha que o faroeste é a brasileira. É o bandido persegue o xerife com a ajuda do juiz. É isso que acontece aqui. Agora tá certo, só mostra isso. Ó. Cresceu o olho do Lula. Claro, falar em dinheiro
É isso que acontece.